Olá, faz muito tempo. Eu sou a Ana Paula, esse é o Notas da Sublinha, e eu tô tentando voltar aos pouquinhos. Eu saí, dei uma fugida do canal, porque o trabalho foi ficando bastante atribulado, e eu não conseguia ler e dar conta dos vídeos ao mesmo tempo, então eu acabei fugindo um pouco do canal e tô voltando aos pouquinhos. Essa volta aos pouquinhos vai ser engraçada, porque nos últimos vídeos eu disse que esse canal não vive só de book hauls e unboxings e etc. E no final das contas, eu acabei fazendo basicamente isso nos últimos vídeos, porque eu já tinha bastante vídeos gravados. E vou fazer isso, claro, agora, em alguns vídeos, em alguns dos próximos vídeos, porque eu tenho muito livro acumulado para mostrar. Esse é um vídeo especial de Halloween, então eu não consegui fazer uma programação especial para esse Halloween. Esse mês também a minha vida continua bastante atribulada. E nesse vídeo especial eu vou fazer um Dark Haul, que seria mostrando os últimos livros da Dark Side que chegaram por aqui. Esses livros são basicamente do selo Macabra, do selo Crime Scene, e um deles é do Dark Love, que eu acho que é o único Dark Love que eu tenho. Mas eles seguem muito o interesse que eu tenho tido, um interesse de pesquisa ultimamente, que tem sido voltado para esses psicopatas, assassinos em série, esses crimes que envolvem psicopatas de um certo perfil, assim. Alguns livros desse selo eu já tenho, e eu vou mostrar então esses novos que chegaram por aqui. Vou começar com o Macabra. O selo Macabra, ele, enfim, tem bastante material sobre crimes vitorianos, enfim, coisas relacionadas à medicina também, à bruxaria. E esses 3 livros da Macabra que eu tenho aqui são basicamente sobre esses 3 temas. O primeiro deles é o Crimes Vitorianos Macabros. E ele, bom, eu não preciso dizer que ele é lindo, né? Ele tem o corte aqui em vermelho. Ele é todo trabalhado numa arte vermelho, branco e preto, com preto predominando. E ele é um livro sobre exatamente o que diz o título, né? Crimes Vitorianos Macabros. Eu comecei a ler esse livro e eu particularmente achei ele um pouco fraco, no sentido de que ele não se aprofunda muito, o texto dele é um tanto estranho, mas enfim, por dentro ele segue uma linha de projeto gráfico muito comum para os livros da Dark Side. Comum no sentido de que é um projeto gráfico que aparece muito em alguns casos, e ele trabalha com ilustrações que seguem essa estética vitoriana, mas são ilustrações, não necessariamente ilustrações informativas, nem na grande maioria dos casos não são ilustrações informativas. Eu vi alguns erros de digitação, erros de revisão, enfim, erros de datas, por exemplo, que aparecem no título muito erradas, e eu acho que isso é um dos grandes pecados da Dark Side. A Dark Side é uma editora muito legal, se preocupa muito com o que entrega, mas ainda assim a gente tem uma dificuldade nas traduções e nas revisões, principalmente nas revisões. Esse livro é escrito a 4 mãos, assim, é do Neil Bell, Trevor Bond, Kate Clark e M.W. Aldridge. E ele foi traduzido, deixa eu conferir aqui, por Stefano Volpe. E, enfim, mas é interessante de qualquer forma, para quem tem interesse nessa estética vitoriana macabra, que é uma coisa que, para quem gosta de literatura gótica, também já atrai bastante. Um outro livro que eu não cheguei a ler ainda, não cheguei nem a abrir ele para olhar muito profundamente, porque eu tenho um grande interesse nesse livro, é o Grimório das Bruxas. Esse aqui é uma das versões. A Dark Side fez 2 modelos. Esse aqui é o mais simples, que tem uma capa mais simples, assim. Ele não tem nem... O título dele tá bem pequenininho aqui. E ele não tem título aqui na lombada. Também é da Macabra. E ele é todo trabalhado... Ele é muito, muito, muito ilustrado. E também um projeto gráfico bem bonito, bem digno. E, assim, pra quem não sabe, um Grimório é um livro de receitas, experimentos, magia e todas as... É como se fosse um diário de uma bruxa ou das bruxas. E esse livro, ele tem uma divisão aqui que eu achei muito interessante, porque ele começa com a iniciação, né? E aí fala, eu acho que de modo geral, bastante sobre a questão da bruxaria de forma mais generalizada. Depois fala de raízes da bruxaria, visões da bruxaria, arte da bruxaria e Eternas Bruxas.
E é isso. Ele é escrito pelo Ronald Hutton e tem tradução da Fernanda Lizardo. E eu achei muito bonito esse livro, assim, a direção de arte dele é linda e ele é muito, muito, muito bem feito, assim. O material dele, o acabamento combina com essa coisa mais low profile, que seria essa versão aqui. Eu vou mostrar algumas páginas. Deixa eu achar uma página aqui que eu acho particularmente interessante. Ele segue muito essa lógica que os últimos livros da Darkseid têm seguido, de colocar sublinhas. Ou ele marca com marca-texto, desculpem, ou ele sublinha. Aqui nesse caso ele está sublinhando partes do texto. E tem bastante ilustrações, bastante mesmo. Ele tem verniz localizado na capa também. E ele também tem uma coisa que aparece muito nesses últimos livros da Darkseid, que é o olho aqui, esse destaque de texto. Eu bati no microfone, deve ter feito um barulhão aí. Enfim, é muito bonito, é um dos livros mais bonitos da Darkseid que eu tenho. E eu tenho bastante livro da Darkseid. Ultimamente, aumentei bastante a minha coleção. Depois, este da Macabra é o último que eu adquiri ultimamente, é o Medicina Macabra. 2, na verdade, porque o 1 eu já tenho. E o 1 eu já li uma parte dele, acho que até metade. E ele fala sobre um tema que sempre me atraiu muito, que é o avanço da medicina nos últimos séculos e o quanto a medicina fazia coisas absurdas, desde de cirurgia sem anestesia até curas que na verdade não curavam ninguém. Muita gente morria nas mãos de médicos ou em hospitais, porque a medicina ainda era muito precária, né? E esse aqui vai se focar em alguns aspectos, né? Tanto é que a divisão dele de capítulos é sobre curas alquímicas, curas naturais, curas cirúrgicas, curas animalescas e curas eletrizantes. Por exemplo, aqui nas curas eletrizantes, ele fala sobre... Tem um dos finais, assim, do capítulo, fala sobre o hall da infâmia da medicina ocular, o hall da infâmia dos tratamentos contra o câncer. Então a gente começa a entender, assim, o quanto a medicina podia ser, basicamente... Para fazer um tratamento podia ser quase uma sentença de morte em algumas épocas. E ele também é fartamente ilustrado, ele é muito rico em ilustrações. E o design dele é muito interessante, assim, o projeto gráfico dele é muito bonito. Ele trabalha essa arte em vermelho, branco e preto, mas diferente, obviamente, do Crimes Macabros, ele coloca o branco na capa, o branco como destaque, como fundo. Ele tem corte preto e ele vai trabalhar com ilustrações de vários tipos, desde ilustrações com fotografia, como aqui, até ilustrações dessas que são bem típicas da Darkseid ultimamente, como assim, ilustrações anatômicas, ilustrações de estudo, né, que tinham muito recorrentemente nos livros de anatomia antigos e tal. Ele é um livro escrito a duas mãos, aqui. Deixa eu ler o nome dos autores, porque aqui na capa só tem os sobrenomes. Ele fala de absurdos médicos, curas bizarras e fatos insanos da história da medicina. O primeiro também, mas o primeiro é mais voltado para a questão do histórico mesmo, na evolução, enfim, o processo de evolução de alguns tratamentos. Então, eu não estou achando o nome dos autores. Aqui achei Lydia Kang e Nate Pedersen, com tradução de Carlos Norcia. Muito lindo. Esse é um dos livros que eu estou mais interessado em ler por agora. Bom, aí depois a gente chega... Eu vou deixar por último, né? Eu vou mostrar esse bonitinho aqui, que é o Diário de Nisha, que é um dos livros mais bonitos da Darkseid. Aliás, um dos livros mais bonitos dos últimos tempos. Ele tem... A capa dele é toda trabalhada nessa arte indiana. Ele tem verniz localizado em algumas partes, enfim. E o acabamento é em soft touch. E ele tem essa simulação aqui de um cadeado, enfim, um cadeado não, de uma tranca, né, que segue aqui no corte. Olha que bonito isso. Deixa eu deixar mais perto possível. E o corte, ele é todo... Deixa eu ver se não vai desfocar. Ele é todo... Oh, gente.
Ele é todo trabalhado com desenhos, ornamentos e pássaros, enfim. A folha de guarda é linda também. E ele é um diário de uma menina que, eu vou ler aqui o que está na sinopse do livro, né? Durante a partição da Índia, em 1947, as tensões políticas e religiosas forçam a família de Nisha a embarcar no primeiro trem rumo a um novo lar. Em seu diário, a doce menina compartilha sua jornada de esperança e paz para entender seu lugar no mundo. Então, o projeto gráfico é bem no clima de diário mesmo. Então, as letras são grandonas, um espaçamento bem bom, assim, para que não seja uma leitura tão densa, enquanto que os livros, por exemplo, esses livros da medicina macabra, por exemplo, eles têm um corpo de fonte bem pequeno, justamente porque a ideia é essa, né, de acumular bastante conteúdo num lugar só. Então a gente tem a autora aqui, é a Vera Hiranandani. Eu peço desculpas pelo gaguejo, mas eu sempre tenho medo de falar numa colada só, com tradução de Débora Isidoro. Então, é um baita livraço que eu quero ler. Eu tenho curtido bastante esses diários que envolvem situações de guerra. Eu sou uma grande fã de Anne Frank, então tenho vários diários, vários livros nessa mesma pegada. E aí, por último, o que eu trouxe mais para casa nesses últimos tempos foram livros do selo Crime Scene, que é esse selo aqui que todo mundo já conhece, que vem com esse fitilho aqui de cena do crime. Já vou começar com esse, que foi o primeiro que eu li dessa última leva, que é o Serial Killers Anatomia do Mal, que é um livro, ele é escrito pelo Harold Schechter, ou Schechter, desculpem, e ele é um livro bem denso, assim. Tem uma coisa legal que o corte dele é cheio de espirros de sangue, que ficou meio esquisito porque eu enchi de flags aqui. Eu fiz milhões de anotações aqui. E ele é bastante ilustrado, não só ilustrações meramente ilustrativas, como fotografias não dos crimes, né? Fotografias dos assassinos. E ele é bastante complexo no sentido de ser realmente um dossiê que vai dar conta, assim, de muitas coisas a respeito da própria ideia do serial killer. Então ele fala o que significa, de onde vem o termo, quem foram as pessoas que primeiro trabalharam com o termo, enfim. E a divisão dele tem uma introdução, né, o que significa, quem são eles, uma história do assassinato em série, o sexo e os assassinos em série, por que eles matam, o mal em ação, Galeria do Mal, 10 monstros americanos, como termina, o serial killer na cultura pop, e bibliografia letal, com bastante dicas aqui de coisas para ler, e depois estudos de caso, 34 análises, ou seja, bastante completo. Ele tem, só para vocês terem uma ideia, ele tem mais de 470 páginas, né? Então essa parte de bibliografia letal aqui, por exemplo, ele tem a bibliografia que ajuda a dar suporte para esse livro, e a gente tem indicação de um monte de livro para ler, quem se interessa pelo assunto. Com essas divisórias, a gente já começa a entender mais ou menos do que se trata esse fenômeno, né? Porque a gente tem aqui o sexo e os assassinos em série, que é um capítulo à parte, e Galeria do Mal, 10 monstros americanos. A gente vai ver muito nesse livro, evidentemente que é um livro escrito por um americano, então, por um estadunidense, na verdade, né? O americano poderia incluir outros países, mas principalmente países da América Latina também. Mas então, ele é traduzido pelo Lucas Magdiel, ou Madiel, eu acho que esse G não se pronuncia, e ele vai falar sobre o teor sexual desses crimes, que foi uma das coisas que mais me interessou, porque, enfim, ele acaba me ajudando nas minhas pesquisas dos estudos feministas, e também como isso é um fenômeno muito estadunidense, assim, europeu, estadunidense, mas principalmente estadunidense. A gente vai ver um retrato muito marcado dessa cultura nesses crimes, principalmente. E aí tem uma coisa que muito me interessa, que é por isso que eu acabei fazendo muitas anotações aqui. Eu coloco flags, eu faço marcações com marca-texto, enfim. Deixa eu até mostrar para vocês uma das páginas que eu tenha marcado bastante, porque, por exemplo, aqui... Opa, quase derrubei a câmera. Quando ele fala do ódio da mãe, ó, marquei com flag, marquei com marca-texto e escrevi, e eu escrevo a lápis, né? Porque são coisas que me interessam para as minhas pesquisas acadêmicas. Então esse livro foi muito interessante
pra isso também, não só pra... Eu peguei ele inicialmente pra me divertir, entre aspas, né? As pessoas doidas se divertem com esse tipo de livro, mas, enfim, acabei usando ele como pesquisa. Depois o outro é esse do teste de Rorschach, que fora ter uma capa maravilhosa, eu já imaginava que ia ser um livro ilustrado de maneira muito interessante, assim, ele tem um projeto gráfico muito bonito, que segue a lógica dos projetos gráficos da Crime Scene, né? E ele conta a história do teste de Rorschach a partir, inclusive, da história do próprio Hermann Rorschach, que é o Hermann Rorschach, que é o cara que foi o cara que criou esse teste psicológico, tá? Então, esse teste, eu já comecei a ler, inclusive, esse livro, não fui muito adiante, mas ele é muito interessante. E esse teste psicológico, ele é um teste que vai aparecer em muitos filmes, em muitas narrativas, assim, por exemplo, no Watchmen, né, como personagem do Rorschach, mas ele é um conhecimento histórico que acaba passando muito para a cultura pop de maneira interessante, porque assim, o teste em si, ele conta com 10 placas, e essas 10 placas nem todo mundo conhece, só pessoas especializadas conhecem todas as 10 placas, todos os 10 desenhos. E porque quando ele aparece, por exemplo, em filmes, em séries e coisas do tipo, são outros desenhos, né? Esses desenhos foram muito bem estudados e muito bem avaliados na criação, então não é qualquer desenho que vai servir para esse teste. Inclusive, aqui no início, a introdução dele fala sobre justamente como o teste de Rorschach é importante até hoje, e ele foi aplicado na Suzanne von Richthofen, por exemplo, e ela rodou no teste, ela não passou no teste. Aliás, ela, pelo que eu me lembro aqui da leitura, ela não passou no teste algumas vezes, ao longo de um certo tempo. Então, ele é um livro bem interessante e bem denso também. Ele tem, deixa eu ver quantas páginas, mais de 490 páginas, quase 500 páginas, e é traduzido por... Nossa, cadê agora? Ele é escrito pelo Damien Sears e ele é traduzido por... Cadê a tradução aqui, gente? Poxa vida. Não tô achando aqui. Tradução de Cláudia Mello, Belrassoff. Esses nomes, vocês me desculpem, porque eu vou sempre gaguejar de vez em quando, né? Depois tem, na ordem, se for na ordem que eu li os livros e que eu comprei os livros, tem o Mindhunter Profile, o 2, eu li o 2 primeiro e aí depois eu resolvi comprar o 1, porque eu comprei o 2 numa promoção da Darkside e o 1 eu comprei na Shopee, que ele segue também o mesmo projeto gráfico, assim, muito parecido. A diferença é que o 1, é engraçado, isso aqui é um detalhe interessante, o 1 tem esses detalhes em madeira aqui, na capa, na contracapa, enfim, na lombada, porque assim era o acabamento do gravador deles quando eles começaram, quando esses agentes do FBI começaram a fazer essa pesquisa, né, que vai gerar a história que a gente acaba conhecendo como a série do Mindhunter, e também vai gerar o livro, né, propriamente dito. E aí depois, essa outra versão aqui, vocês veem que aqui a gente tem fitas, né, essas bobinas, e aqui a gente tem um gravador com fita cassete, e aí segue toda a arte com essa mesma lógica, porque o gravador deles ficou melhor com o tempo, né? Ficou melhor não, ficou tecnologicamente mais avançado. Ele tem ele é bastante ilustrado, mas ele não tem muitas ilustrações de fotos dos assassinos, né? Então, o que mais tem são ilustrações ilustrativas mesmo. Ele tem essa lógica da arte dele, usando bastante texto como se fosse escrito à máquina, né? E este primeiro, deixa eu falar primeiro do primeiro, embora tenha sido o último que eu tenha lido, que eu comprei esse primeiro no Shopee. Já tá todo marcado, eu já li os dois, eles já estão todos marcados e comentados, etc. Esse primeiro, só deixa eu falar dos autores antes. Ele é escrito, os dois são escritos pelo Robert Kessler, que é esse agente, e pelo Tom Schatman, ou Schatman, desculpem também a pronúncia do nome. E eles são divididos da seguinte forma. O primeiro, que é traduzido pelo Alexandre Boyd, ele é dividido assim. Ele fala sobre
O Assassino Vampiro, Monstros Reais, Ouça um Monstro, Infância Violenta, Morto à Faca, Ordem e Caos, Método Dedutivo, Pistas Falsas, Voltar a Matar, Fechando o Cerco, O Show Duplo, Portas Abertas, e aí depois tem o Índice Remissivo. E é um livro mais geral, assim. Já o Mindhunter Profile 2, ele é, de novo, é dos mesmos autores, tá? Também traduzido pelo Alexandre Boyd. E a divisão dele é Corpos no Rio, lá no Vietnã, Tiro de Magnum, Serial Killers, Palhaço Mortal, Carne Humana, Mais do Canibal, Reino Unido, África do Sul, Terror no Metrô e depois o Índice Remissivo. Então, ele fala de alguns assassinos que não são tão conhecidos aqui, inclusive assassinos japoneses, por exemplo, né? Um assassino japonês que é um dos que está mais no início aqui do livro. E ele... Então ele faz essa espécie de abrangência, já que a gente está falando de um fenômeno que não se restringe só aos Estados Unidos, mas ainda assim ele é muito vinculado com a cultura estadunidense. Depois outro que eu já li, que é o BTK, A Máscara da Maldade. Ele não tem nome na capa, ele só tem o nome na lombada aqui. E ele vai, obviamente, falar sobre o assassino BTK, que era o Dennis Lynn Rader, né? Esse livro, ele é escrito a 4 mãos também. Ray Wenzel, Tim Potter, Hearst Laviana e L. Kelly. E ele é um livro que ele tem a escrita dele é interessante, mas ao mesmo tempo, pra mim, eu achei chata. Porque o que é interessante? Ele coloca pontos de vista da imprensa, né? O Hearst Laviana é um jornalista. E da polícia, né? Esse assassino, pra quem não sabe, o BTK, ele inclusive aparece nas 2 temporadas da série Mindhunter, que tem na Netflix. E a 2ª temporada ela se dedica mais ao BTK. E o BTK foi um assassino que ele começou a assassinar em 74 e ele foi pego em 2005. Ou seja, ele demorou 31 anos para ser encontrado e preso, né? E esse livro, ele fala de todo esse processo, assim, desde a vida pessoal do Dennis Lynn Rader até um pouco da vida pessoal, inclusive dos policiais envolvidos, o próprio policial que foi o responsável por pegar ele. A vida dele é contada desde o momento em que ele não pensava fortemente em ser policial, em ser agente, detetive, enfim, quando os assassinatos começaram. E aí ele conta, inclusive, com um requinte de detalhe, assim, como os assassinatos aconteceram. Só que no meio disso tem algumas coisas que vão deixando o texto mais chato. Assim. Para quem curte textos policiais, assim, literatura policial, pode ser interessante, porque mostra bem os processos, assim, do caso. Mas para mim, que sou interessada em saber o que acontece na cabeça dessas criaturas e etc, não foi, o texto pareceu bastante chato, assim. Mas igual, fiz bastante anotações e ele é bem interessante nesse sentido. Então tá aqui mais um lido. E aqui o que eu estou lendo agora, que eu não comecei propriamente a ler ainda, mas é o último desse Dark Hall, que tá compridíssimo, é o Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado, que é escrito, organizado pela Anne Rule. É um baita livro. A capa dele é muito interessante. E ele tem, deixa eu ver quantas páginas. Ele tem quase 600 páginas. 580 páginas. Ele foi traduzido, deixa eu ver, pelo Eduardo Alves. E ele, eu não sei ainda, porque eu não li. O sumário dele, apresentado aqui no início do livro, ele marca as partes do livro, né? Então ele vai marcar introdução, o capítulo final, 2008. Depois, prefácio, Um Vínculo Curioso, 1980. Depois, Um Estranho ao Meu Lado. Depois, epílogo. E Um Estranho ao Meu Lado é quando começa realmente o livro, né? Epílogo, A Terceira Pena de Morte, 1980. Pós-fácio, 6 anos depois, 1986. Apêndice, O Último Capítulo, 1989. E atualização, 20 anos depois, 2000. Só que ele tem vários capítulos aqui dentro dessas partes, então ele tem bastante mais texto do que ilustração, ele é muito mais textual, assim. Mais textual foi horrível, porque imagens também são textuais. Mas ele é muito mais verbal, tá? E ele é um dossiê bem profundo a respeito da vida desse que foi considerado um dos principais assassinos em série do mundo e talvez entre os 3 principais dos Estados Unidos. E aí ele já tá na minha cabeceira pra eu ler. Então foi isso. Não sei se vocês curtem esse tipo de book haul, assim, específico de uma editora, mas eu acho que a Dark Side é uma editora bastante querida, assim, por todo mundo. Queria saber
Se vocês quiserem escrever nos comentários aí o que vocês andam lendo da Darkseid ou desse tipo de tema, se vocês gostam. Gostariam que eu trouxesse mais a respeito desses livros, que de fato eu vou trazer o que vocês gostariam de ver primeiro, porque eu tenho vários livros lidos aqui que eu gostaria de comentar em resenhas à parte, assim. E é isso. Agradeço vocês ficarem até aqui. Muito obrigada, então, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.